Comigo no estúdio, doutor Jonadab Rodrigues Laurindo, advogado, pré-candidato à presidência da OAB Guarulhos. Boa noite, doutor Jonadab. Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a sua produção. Boa noite a todos que estão nos assistindo nas redes e na televisão. Obrigado pela presença. Eu até pesquisei o seu nome, que ele é tão diferente, né? Jonadab. Sim. É um nome, uma origem bíblica, né? É a origem bíblica. Minha família é cristã e o nome eles pegaram... É um primo de Davi. Está lá em 2 Reis 10, 15. Tá certo. É um primo de Davi. Tá certo. E o senhor é advogado há quanto tempo? Sou advogado já há 21 anos, 21 anos. atuando no direito coletivo e direito do trabalho. O meu escritório é especializado em direito coletivo e direito sindical. Tá certo. E o senhor trabalha também para o Sindicato dos Condutores? Em Guarulhos, eu trabalho para o Sindicato dos Condutores, o Sindicato da Alimentação também e Construção Civil. Tá Mas certo. tem outros sindicatos que eu também atuo e dou consultoria. Legal. E o que o levou a tentar disputar a presidência da OAB Guarulhos? Olha, nós pertencemos a um grupo de advogados, né, que há 3 anos já vem fazendo algumas discussões no município, tanto pela prerrogativa do advogado de ter a liberdade, ter as condições necessárias para que possa advogar, e também na questão relacionada à sociedade. Nós vimos que a Ordem dos Advogados, de certa forma, andava afastada de algumas ações públicas na nossa cidade. E isso nos levou a fazer uma discussão de participar do processo eleitoral ou fazer uma discussão sobre a política que lá é aplicada. E no início desse ano, esse grupo, que a gente chama de Observatório Jurídico, que é composto por diversos advogados autônomos, advogados de entidades sindicais, advogados de entidades associativas, de movimentos como o Movimento do Meio Ambiente, LGBT+, nós nos reunimos no início do ano e tiramos uma carta de intenção, uma carta que serve para qualquer candidato, né? Alguns princípios básicos que são necessários para administrar a Ordem dos Advogados, de acordo com a Constituição, e após essa carta resolvemos concorrer ao processo eleitoral. E vamos nos inscrever, agora uma pré-candidatura, porque a candidatura mesmo é só após a abertura do edital por parte da Ordem dos Advogados. Então, não é uma candidatura só do Jonadab, doutor Jonadab, e sim um grupo que resolveu lançar essa candidatura. Posso interpretar que é um grupo mais à esquerda no espectro político? Não. Existem outras pessoas que, além de não pertencer a nenhum partido, não é? Bom, podemos chamar de um grupo progressista. Acho que para a eleição de OAB e outras questões que são desvinculadas à ligação partidária, podemos chamar que são progressistas. Tá certo. E qual é a visão que o senhor tem da atual direção da OAB? Eu tive o orgulho de participar e ainda sou presidente da Comissão de Igualdade Racial na OAB de Guarulhos. Tenho muita amizade com todos, com o presidente da OAB, que sempre me recebeu bem, sou muito amigo também do Abner. Então, as questões que eu vou falar aqui não tem nada a ver com as pessoas, e sim com a instituição. Eu acho que a instituição, ela caminhou bem nesses 3 anos, mas poderia ter rendido mais, não é? E acho que esse foi um problema dessa administração sobre alguns aspectos. Por exemplo, a questão relacionada, principalmente relacionada à ligação do Estado, do município, da Prefeitura de Guarulhos com a OAB. O senhor vê essa ligação? Sim, eu vejo essa ligação. Eu vejo essa ligação, como foi no caso do aterro do Cabo Sul, aumento de passagem de ônibus, essa discussão com a sociedade, muitas vezes a OAB, ela, não sei se por falta de força para isso, ela se manteve afastada dessas discussões que têm um papel fundamental no nosso município. A Constituição garante que a advocacia é indispensável para a aplicação da justiça. Se nós estamos falando de um aterro na cidade, nós estamos falando de um aumento de uma passagem, se nós estamos falando de alguns impactos que tem para a sociedade no município de Guarulhos, a participação da OAB, ela tem que ser mais contundente, mais objetiva. E nós vimos que isso não ocorreu. O senhor acha que foi falta de força ou foi uma espécie de omissão?
Eu gostaria de interpretar que foi a falta de força. Tá certo. E como é que o senhor vê as outras candidaturas que estão surgindo, por exemplo, o doutor Alexandre Parra? Olha, eu vejo que muitas pessoas estão se lançando como pré-candidatos. Não sabemos se realmente serão candidatos. Então, neste período, é difícil você analisar essas candidaturas, mesmo porque não existe nenhum programa dizendo o que eles pretendem fazer se assumir a Ordem dos Advogados do Brasil. Toda candidatura, e a OAB, ela tem que ser democrática, tem que ter essa democracia dentro dela, tem que ser respeitada e que essas pessoas possam expressar o que elas acham da administração e o que elas pretendem que seja mudado. E isso nós só vamos saber quando houver as inscrições de chapas e a apresentação de programas. Por enquanto, muitos dizem que serão candidatos, mas é com a inscrição que nós vamos saber. O senhor é advogado trabalhista e sindical, né? Sim, sim. Eu critico a OAB naquela gestão em que, em 2017, houve a demissão dos comissionados da prefeitura sem direitos, e eu acho que a OAB foi omissa naquele momento. Como é que o senhor observou aquele momento? Toda vez que existe um impacto coletivo no município e que a gente vê que não está sendo aplicada a justiça, independente dos lados que você esteja, seja progressista, seja moderado, ou até na questão partidária, seja de esquerda ou de direita, você tem que ir a favor da sociedade. Naquele momento, eu acredito que a OAB poderia ter utilizado melhor o instrumento que ela tem, que é de defesa da justiça. Nesse caso, também entendo que houve uma omissão dela nesse sentido. Muitas pessoas, foi mais de 1.000 pessoas foram demitidas sem receber as suas rescisões contratuais, tiveram que ingressar com ação judicial. Se eu não me engano, me parece que tinham 3 mulheres grávidas que também foram demitidas e foi necessário ingressar com ação judicial para poder receber. Acredito que a OAB poderia ter uma participação maior ali, uma participação mais efetiva para garantir o direito dessas pessoas. E as pessoas questionam também agora essa tensão sobre a Proguaru. Se a OAB não deveria se manifestar de forma veemente. A OAB ela se manifestou logo após que houve a criação da comissão, comissão de estudo relacionado ao fechamento fechamento da Proguaru. Não se manifestou lá no início. Aí deve ser uma questão de tempo entre eles, mas eu acho, é isso que eu digo, que parece que a OAB ela tem esse instrumento para a defesa da sociedade, mas vamos dizer que ele está sendo mal utilizado, podemos dizer assim. Me permita uma observação, o Fabiano Moreno diz aqui na live que foram 7 mulheres gestantes e algumas não receberam até hoje. Sim, sim. Horrível, hein? Celso Pinheiro diz que tem amigos advogados reclamando falta de serviço, agora com as audiências virtuais ficou pior. Isso está acontecendo mesmo? Falta de serviço nos fóruns ou na OAB? Para o advogado. Para o advogado, nós tem uma pesquisa da Datafolha que saiu algumas semanas atrás, que disse que 51% dos advogados reclamaram em relação à falta de serviço, à falta de atendimento pela justiça e também uma queda na sua clientela. Então a pandemia ela atrapalhou todos nesse sentido. Aqui outra observação, a OAB reclama da inadimplência dos advogados, mas não faz prestação de contas, é a Regina Gentil brasileiro. Isso é verdade? É necessário uma transparência maior em relação ao que as subseções recebem, porque quem recolhe os valores é a seccional e ela realiza essa divisão dos valores. Infelizmente, nós não temos uma transparência total em relação aos valores que chegam para as subseções. A gente só fica sabendo de algumas coisas quando são ditas, principalmente pelo tesoureiro que passou aqui e disse que gasta mais de 50 mil reais no aluguel daquele prédio, que eu acho exorbitante, não é? Então, isso tem que ser revisto também. Tem que haver uma transparência maior, uma administração mais inovadora e empreendedora. O conceituado advogado Dr. Clóvis Brasil, né? Sim. Ele defende sede própria. Qual é a sua opinião? Eu também defendo. Acho que há necessidade, porque a Ordem dos Advogados, é bom que se entenda que ela, além de congregar os advogados, ela presta um serviço à comunidade, à sociedade, no atendimento jurídico gratuito. Existe essa necessidade. E pelo volume
que eu acredito que o volume seja alto, ainda não tenho precisamente os valores que são recebidos pela Ordem dos Advogados, há possibilidade sim de ter uma sede própria para isso. Outras cidades já têm, Mauá tem, Itaquá está construindo a sua sede, Santo André tem, Campinas e Guarulhos, que tem hoje, pelos cálculos, parece que são mais de 6 mil advogados, não é? Ela deve estar entre a terceira ou a quarta maior subseção, ela deveria ter condições de ter a sua própria sede. O argentino cabeleireiro, Alberto Argentino Cabeleireiro, pergunta sobre o apoio da OAB à segurança pública. Existe uma comissão específica? Sim, nós temos diversas comissões na OAB que tratam da questão das mulheres, igualdade racial, direito do trabalho, segurança pública. Existe sim, existe. E as comissões elas têm trabalhado muito, Pedro. Isso é uma coisa que eu elogio, não só nessa administração, mas nas outras. As comissões elas funcionam. Porque as comissões elas não são eleitas na chapa, elas são escolhidas entre aqueles advogados que têm a maior afinidade com a matéria e têm se devonado nesse trabalho, né? Então isso para a gente é importante. As comissões elas funcionam e aí no site você pode entrar em contato com os presidentes de comissões que têm tocado esse trabalho junto à comunidade. Tá certo. E aqui o Celso Pinheiro concorda que o aluguel é muito caro. Qual o valor do aluguel, doutor? Segundo o seu programa, e o tesoureiro Não disse, lembro. era 50 mil reais. É dinheiro, hein? Agora não sei se são os 2 prédios ou um dos prédios. Só, o doutor Parra defende o voto digital. Qual a posição do senhor? Eu concordo com o voto digital. Não é? Eu acredito que todos os meios que venham para inovar e facilitar a participação, não só dos advogados, mas também dos dentistas, dos jornalistas, eu sempre defendi o voto, a facilidade do voto, porque se torna mais democrático a participação dos associados, dos filiados. Eu defendo isso até nos sindicatos. Aliás, todo advogado já tem o certificado digital, né? Sim, sim. Então. Né? E a questão da pandemia veio inovar cada vez mais. Existem diversos programas que facilitam e possibilitam essa votação. Eu sou totalmente favorável ao voto digital. Já escolheu o vice? Ainda não. Nós estamos conversando com todos os advogados, conversando com diversos escritórios para que a gente possa montar um programa e montar uma chapa que venha atender principalmente os princípios que a gente preza, né? Okay. De democracia, participação popular, inovadora e empreendedora. Obrigado pela participação, doutor Jonadab Rodrigues Laurindo. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Não, quero agradecer o convite. A primeira vez que você chamou, você ficou doente, daí nós falamos, não, gostaríamos de participar juntamente com você, né? Por isso que nós não viemos, entramos em contato com a sua assessoria. Agradeço muito poder participar aqui, poder expor um pouco do que a gente pensa em relação à Ordem dos Advogados e me comprometo em retornar assim que tivermos a chapa inscrita. Tá certo. Só uma pergunta, talvez o senhor seja a pessoa mais específica para responder. Em algum momento o senhor sentiu racismo dentro do fórum? Desde a minha primeira audiência, 20 anos atrás, Sério? Quando a juíza olhou para mim e eu fui defender um cliente criminal para um amigo, eu estava iniciando a minha advocacia, quando a juíza entrou afobada e perguntou quem era o meu advogado. O advogado era eu, né? Não, isso Ela já existe. achou que você era o réu? Ela achou que eu era o réu. Talvez porque meu terno não era dos mais lindos, né? Mas ela me confundiu com o réu. O racismo existe, é um racismo institucional, né? E infelizmente existe em diversas instituições. E a OAB, o fórum, isso não é qualquer... não é um demérito, não são as pessoas, mas a instituição ela foi criada dessa maneira. E o nosso trabalho é sempre tentando reduzir isso até exterminar de vez com a questão do preconceito e o racismo. Às vezes o racismo é até no automático, né? Esse comportamento da juíza demonstra isso, né? Demonstra isso, demonstra isso. Tá certo. Obrigado, doutor Jonadab, foi um prazer conhecê-lo, viu? Obrigado para você, Pedro, obrigado a toda a sua produção. 18 horas e 31 minutos, produção. Rápido intervalo, hein?